Eu quero ler então com você o mesmo texto. Vou pregar no mesmo texto do domingo passado. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia dos pais. E eu quero ler com você um texto que para mim fala mais do pai do que do filho. A parábola do filho pródigo. Primeira é Lucas 15. Vamos ler a partir do 20. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-se, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Fecha teus olhos. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã de uma forma profunda, eficaz, e que o teu nome seja glorificado. Esconda atrás da cruz de Cristo e que o teu Espírito Santo fale conosco. Em o nome de Jesus, amém. Esse tema que tem na Bíblia, a parábola do filho pródigo, né? Ou na minha está aqui, a parábola do filho perdido. Isso daqui não é Bíblia, né? Isso daqui não está no original, isso daqui não é sagrado, isso daqui não é isso daqui para a organização da Bíblia. Quem organizou a Bíblia colocou esses temas, mas não existe, isso aqui não é, isso não é inspirado. Jesus não disse, põe o tema aí, o filho pródigo. É interessante que quando Jesus começa a contar essa parábola, na verdade ela faz parte de outras parábolas que Jesus estava contando. Era uma forma de Jesus, uma forma didática de Jesus ensinar os princípios do reino
as verdades do reino com histórias do cotidiano, para que as pessoas pudessem entender aquilo que Jesus estava querendo dizer. Mas o contexto, antes de Jesus contar essas parábolas, na verdade Jesus tinha sido questionado por que ele sentava à mesa com pecadores. Eles começaram a perguntar, por que Jesus está sentando na mesa com pecadores? Por que ele está sempre rodeado de gente ruim? E quando fizeram então essa indagação a Jesus, quando Jesus foi arguido a respeito disso, então ele começa a contar. Ele fala assim, o reino dos céus é parecido, semelhante. Jesus então começa a contar algumas coisas para que as pessoas entendam o que é o reino dos céus. Na verdade, algumas pessoas, eles dizem que o texto de Lucas 15 é o achados e perdidos, né? Vai falar da dracma perdida, vai falar da ovelha perdida e vai falar do filho perdido. Mas uma das coisas que, se eu fosse nessa manhã, ou para mim, talvez a parábola do filho pródigo, ela sempre nos remete ao filho que foi e que volta, arrependido, né? De alguém que se afasta e depois volta, isso é verdade. Ela está intrínseca, essa mensagem dentro desse contexto. Mas na verdade, digo eu, não o Senhor, eu colocaria um tema diferente. Eu colocaria o pai não compreendido, o pai mal entendido, ou o pai que precisa de ser encontrado. Porque quando eu olho para esse texto para mim fala mais do que do pai do que do filho. Ele fala mais daquilo que o pai é do que os filhos foram. Porque quando nós olhamos para esse texto, e nós podemos encontrar também, não tem só um filho perdido, tem dois filhos perdidos. Tem um filho perdido que decide se perder e fala, eu vou mesmo por tudo ou nada. Mas tem um filho que fica, mas também está perdido. E algo interessante nesse texto, Edmundo, é que eu vejo que os dois filhos não conheciam o pai que tinha. E quando nós fazemos uma análise dos personagens e do que o texto tem, eu vou encontrar pai, filho e mesa. Eu vou encontrar dois filhos que não conheciam o pai. Eu vou encontrar um pai que amava os filhos incondicionalmente. E eu vou encontrar um lugar de encontro e de celebração, que é a mesa. E é interessante, eu estava meditando ontem nesse texto de novo. Quando o filho vem e pede tudo o que não era dele ainda, porque o pai estava vivo, na verdade é como se ele dissesse assim, eu quero mais é que o senhor morra, que eu quero viver a vida, dá o que é meu porque eu vou embora. Eu vejo nesse homem pelo menos a decisão de viver aquilo que está no coração dele. Está certo, pastor? Não. Mas ele toma a decisão, eu quero viver e eu vou viver. E ele sai, gasta tudo, e a Bíblia diz que ele vai ao ponto, e nós falamos disso semana passada, e quando ele pede tudo, ele vai ao ponto, ele vai fazer o que nunca imaginou que poderia fazer, que era cuidar de porcos. E eu estava essa semana conversando com o pessoal do Integral, e algo interessante, porque a Bíblia não diz que ele comeu comida de porco. Diz que ao olhar, ele sentiu o desejo de comer a alfarroba dos porcos. Mas quando ele sente o desejo de comer aquilo que o porco está comendo, ele cai em si e fala, opa! O que isso nos ensina? Nos ensina, meu irmão, que quando eu me insiro num ambiente do qual não devo, há um lugar tão profundo, há um lugar de tanta perdição, que eu começo a querer fazer aquilo que eu sei que eu não deveria fazer. Eu começo a desejar aquilo que talvez era a última coisa que eu desejasse. O pecado, ele vai a uma espiral de degradação, que ele vai me levando a desejar e a querer aquilo que talvez, há um tempo, há um momento, eu não deveria querer.
Mas quando eu decido viver o pecado sempre vai me levar cada vez mais para baixo. De repente eu tenho alguém sentado aqui, que a tua relação com o pecado não é uma relação de asco, mas de simpatia. Porque o texto revela, e ele olhou e gostou, e queria comer, e desejou comer a comida dos porcos. Ele estava numa necessidade tão grande, numa fome tão grande, que ele olha aquilo que não deveria comer e deseja. A fome era tanta, que aquilo que não era para ser alimento, se torna alimento. Sabe o que isso me mostra? Dependendo da distância que você tiver, da onde você não deveria estar, você pode olhar para algumas coisas e falar, como eu queria viver isso. Como eu desejaria viver isso, eu quero experimentar isso. Quantas coisas nós sabemos que é errado, que é comida de porco, que é imundo, mas dependendo da distância, você fala, como eu desejo. Agora precisa de coragem para fazer isso. A palavra do Senhor diz que Deus conhece o nosso coração. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não rejeita. Um coração quebrantado é um coração que não tem resistência. Um espírito contrito é um espírito que é sincero consigo mesmo e com Deus. Que não há resistência. Aquele homem, ele olha e diz assim, aonde eu cheguei? Agora o que é interessante, é que quando ele chega a essa conclusão, ele diz assim, Maurício, bom, na casa do meu pai, há tanta provisão, que os jornaleiros, eles estão vivendo em abundância, e eu aqui passando necessidade, levantar-me-ei, irei até meu pai, e direi a ele, pai, pequei contra o céu, e pequei contra ti, já não sou digno de chamar teu filho, me faz como um desses teus funcionários, como um desses teus jornaleiros. Mas quando ele diz isso, existem algumas verdades que eu gostaria de te mostrar nessa manhã. Qual é? É que ele conhecia a bondade do pai, mas não conhecia o coração do pai. Ele conhecia a benevolência do pai, mas ele não conhecia o pai como pai. Ele sabia que o pai era bom para os funcionários. Ele sabia que o pai era generoso. Ele sabia que o pai cuidava bem das pessoas, mas ainda não conhecia o pai. Porque se ele conhecesse o pai, ele não faria essa proposta, me faz de um dos teus funcionários. Sabe por quê? Porque ele saberia que o pai jamais aceitaria isso. Sabe, meu irmão, de repente você conhece as bênçãos do pai, você conhece a mão do pai, você sabe o quanto que o pai ele pode fazer, você sabe que o pai é maravilhoso, mas você não sabe o coração que o pai tem. Porque na verdade aquele discurso é um discurso de alguém que está querendo ser aceito, não como filho, mas como funcionário. Ele está abrindo mão de ser filho. Ele quer um meio perdão. Talvez o que ele quer é sair daquele lugar de miséria total e contar com a bondade do pai e se tornar pelo menos um funcionário. Mas sabe o que me revela? Revela um senso de justiça própria. Talvez se eu me colocar nesse lugar de funcionário, eu serei aceito. E meu pai é bom com funcionário. Mas quando ele diz o meu pai é bom com funcionário, ele está dizendo, eu não conheço o meu pai. Talvez essa manhã aqui, você até sabe que Deus é bom. Você sabe a capacidade que Ele tem de cuidar das pessoas.
Você sabe quanta prosperidade existe, você sabe da fama dele. Mas você não conhece o seu coração. Você não o conhece como pai. E quando ele vai ao encontro do pai, e nós falamos semana passada sobre isso, não vou pregar de novo. O pai de longe vê o filho. Sabe o que é o interessante? A Bíblia diz que o filho estava chegando perto, mas o pai vê primeiro. O filho está chegando perto da casa, mas o pai vê primeiro. Sabe por quê? Ei, quero falar uma coisa para você nessa manhã. A palavra do Senhor diz assim em provérbio: os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Ei, irmão, eu quero dizer para você, existe um olhar de Deus para a sua vida nessa manhã. Talvez você está distante, talvez você está caminhando, você está dizendo: eu estou tentando chegar lá, eu vou conseguir, eu comecei a frequentar a igreja agora, eu vou melhorar a minha vida, eu estou me esforçando. Ei, eu quero dizer para você que o pai já te viu e foi ao teu encontro. A Bíblia diz que ele olha e vê o filho distante. Você não precisa de chegar, ele te enxerga na onde você está. E quando a Bíblia diz que o pai vê, o pai sai correndo, e nós falamos a respeito disso. O pai vai ao encontro por quê? Porque o amor do pai é isso. Uma vez perguntado Jesus por que ele sentava com pecadores, ele mesmo disse: porque o Filho do Homem não veio salvar, ele não veio buscar os que são curados, os que são sarados, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ei, irmão, igreja, evangelho é tudo menos um lugar onde pessoas boas são privilegiadas. Não, a Bíblia continua dizendo: evangelho é Deus buscando o pecador, evangelho é Deus procurando o fraco, evangelho é Deus salvando o perdido, evangelho é Deus salvando quem não merece, evangelho é Deus trazendo para a mesa quem não merecia estar na mesa. O problema é esse senso que nós temos que ser bom. Isso é a maior mentira de Satanás. Pastor, mas eu posso viver uma vida de qualquer jeito? Não. Mas você só vai viver uma vida que agrada a Deus quando você entender que é Deus em você. Que a vida que você vai viver pela fé no Filho de Deus. É Jesus vivendo a sua vida, para que você possa viver a vida de Jesus. Aí então o menino vem, ele abraça o filho, ele corre, ele não se preocupa com o que vão falar, mas algo interessante, ele coloca então o anel, a capa, as vestes, e vestes, diz o texto, a melhor veste. Ele olha para o servo e diz assim: tragam a melhor. Para um homem que tinha gastado tudo, que tinha perdido tudo. A pergunta que eu faço essa manhã: o que aquele rapaz tinha feito para merecer a melhor veste? O que aquele homem tinha feito para receber o melhor tratamento? Qual o mérito que aquele jovem tinha de ouvir da boca do pai: não traga a melhor veste? Matem o melhor cordeiro, o cordeiro cevado. Aquele animal, ele era separado para grandes momentos, para momentos especiais, para celebração especial. Ele ora e fala: coloca as melhores vestes, traga a melhor veste, coloque um anel no dedo e coloca sandália nos pés. E eu falei disso semana passada. Mas algo interessante, ele fala agora: matem o cordeiro cevado, e vamos celebrar, vamos para a mesa. Vamos para a mesa. O lugar da mesa é o lugar da celebração, o lugar da mesa é o lugar dos perdidos encontrados.
O lugar na mesa é o lugar onde o coração do Pai é revelado. O lugar da mesa é onde Deus está dizendo assim: você não merecia, mas eu ponho você na mesa. Você não merecia, mas o meu amor te alcança. E olha que interessante, enquanto estão celebrando, aparece o segundo filho. E por incrível que pareça, o segundo filho também não conhecia o coração do pai. É interessante que o primeiro filho volta querendo ser funcionário, mas o segundo filho vivia como funcionário. Ele estava perto do pai, mas vivia como empregado. Tanto que ele revela isso quando ele diz assim: olha, pai, como é que pode? Eu estou te servindo todos esses dias, obedeço todas as suas ordens, faço tudo o que o Senhor manda, e o Senhor não me dá nenhum cabrito para mim fazer um churrasco com os amigos. Ele está dizendo: eu sou teu funcionário, não estou recebendo por isso. Porque ele não pede o cevado, ele pede o cabrito. O cabrito é outro animal, é para alimentação comum. Ele era filho, estava com o pai, mas vivia como empregado. Da mesma forma como aquele que foi, não conhecia o coração do pai, o que ficou também não conhecia. Talvez eu tenha gente aqui nessa manhã que não foi, que ficou, mas também não conhece o coração do pai. Que vive aqui como um funcionário, que vive num relacionamento com Deus como empregado. Eu faço, o Senhor me dá, se eu não fizer, o Senhor não me dá. Que vive querendo que Deus faça festa para ele, sendo que é só fazer a festa por ele mesmo. O que o pai fala, pastor Agi, é algo extraordinário. Ele fala assim: como? Ele fala: tudo que é meu é teu, menino. Onde você está com essa cabeça? Aonde você está com a cabeça de dizer que eu nunca te dei um cordeiro cevado? Pega o cordeiro cevado, mata, chama quem você quiser. O que é meu é teu. Como é que você tem vivido o evangelho, filho? Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que Deus deu, Ele não vai falar que Ele continua dando. Eu acho interessante quando a gente fica pedindo para Deus paz. A Deus, Deus me dá paz, a Deus me dá paz. Mas Ele disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Ó. Agora a Bíblia também diz que essa paz é uma paz que excede todo. É uma paz que excede todo. Sabe qual é o problema? Você vive querendo entender para ter paz. Abra a mão do entendimento para que a paz se estabeleça. Porque essa paz não se entende. Essa paz só se vive. O que significa que eu posso estar vivendo um momento que todo mundo vai dizer que é um momento que não deve ter paz, mas essa paz que Deus me dá é uma paz que me faz viver sem entender, porque eu deveria ter paz num momento em que ninguém tem paz. Eu estava ouvindo uma ministração e eu achei interessante a aplicação desse pastor. Você sabia que a palavra adoração, um dos sentidos dessa palavra adoração é beijo? Sabia? Vocês da adoração, sabia? É como beijar, chegar tão perto e beijar. Então, adoração não tem a ver com música. Pode ter música na adoração, mas adoração não é música. Não é só quando nós estamos aqui no momento tocando e cantando e dançando que nós estamos adorando. Adoração tem a ver com estar perto daquele do qual é adorado. E essa intimidade, essa relação, ela é tão grande, ela é tão profunda, Nath,
que ela se torna uma relação íntima ao ponto de beijar. É por isso que a Bíblia diz assim que Ele procura adoradores. A Bíblia não diz cantores, porque se fosse cantores, tem um par de gente aqui que estava perdido. E eu me incluo nisso. Não, mas Ele procura adoradores, porque adoradores, Ele está falando assim de relacionamento. Lembra do contexto? Porque diz que no monte, tal monte é que adora, ou não, mas diz que é em tal outro monte. Mas o monte, eles sacrificavam, era entrega, não era cântico. Agora é interessante, adoração. Se adoração é como se fosse um relacionamento ao ponto de me aproximar, de dar um beijo, eu preciso de dar tempo. Sim ou não? Eu preciso de ter tempo. É por isso que a Bíblia ela compara o nosso relacionamento da igreja com Deus com o homem e a mulher, casamento. Sabe qual que é o melhor momento de nós, que nós estamos com a nossa esposa? Aí eu estou falando para os casados, viu? Os solteiros, seguro tchan. Sabe aquele momento que você vai ficando junto, e a coisa vai acontecendo e de repente, pum, estrala aquele beijo? Uau, até arrepiei agora. É um momento de maior entrega, é um momento de relacionamento e a coisa flui. Talvez seja por isso que nós precisamos de ter tempo. Pastor, o que tudo isso tem a ver com a nossa mensagem? Não se conhece ninguém sem tempo. Uma das direções da Bíblia é assim: adorarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não é? O maior mandamento. O primeiro mandamento começa: só o Senhor adorarás e só a Ele darás. Deus é em primeiro lugar. Sim ou não? Em todo o contexto da Bíblia, Deus sempre está em primeiro lugar. Sim ou não? Depois vem igreja. Vem família, depois igreja. Agora olha que interessante. O que é prioridade na minha vida e na sua vida, irmãos? De verdade, no que nós temos gastado tempo? Para pensar um pouquinho aqui, no que você tem gastado tempo? Das 24 horas do dia, você gasta tempo com o quê? Pastor, eu preciso de trabalhar. Não, está tudo certo. Mas você pode trabalhar pensando. Eu lembro quando eu era solteiro, eu trabalhava pensando na Marli o dia inteiro. Ah, meu Deus, quando eu a ver de noite, quero lascar-lhe um beijo. Fala a verdade. Você que está namorando agora, fala a verdade, você fica no celular toda hora para ver se entrou mensagem, é foto para lá, foto para cá. Espero que seja foto de Deus, né? Porque tem umas fotos do diabo aí. Cláudio fica firme, fica aí, não sai desse lugar. Mas não é verdade? A gente pode fazer um monte de coisa com o coração em outro lugar, não é mesmo, pastor Gi? Você pode estar lá nas panelas. Queremos o teu nome engrandecer. Oh, aleluia! Deus é bom, mandou feijão bom.
Fala, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Isso, me ajuda. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando, presta atenção. Aqueles 2 meninos não conheciam o pai que tinha. Porque ele estava no ambiente, mas não tinha o coração do pai. E porque não tinha o coração do pai, não conhecia o pai, não desfrutava do que o pai tinha. Um achou que o pai tinha era o que ele podia gastar. Por isso ele vai e pede, me dá o que é meu e eu vou embora. E ele descobriu que aquilo que a terra tem, vai embora. É gastável, é corruptível. Ei, escute. Tudo que o pai pode te dar aqui na terra é corruptível. Isso não revela o pai. Pode revelar a bondade do pai, pode revelar a generosidade do pai, mas não pode revelar o coração dele. É por isso que muitas vezes a bênção do Senhor se torna em maldição. Por quê? Porque a bênção rouba Deus. Quantas pessoas começaram bem, mas se perderam na bênção? Perdeu na bênção, ganhou a chácara e agora não tem tempo, porque tem que usar a chácara. Quantas pessoas estão se perdendo em entretenimento? Meu irmão, bateu uma unção de Forrest Gump na igreja que eu vou falar para você. Está todo mundo correndo e eu acho legal isso. Mas tem gente confundindo as coisas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Tudo aquilo que te rouba o coração do Pai, deixa de ser bênção. Aí voltando, o tempo é o fator que me faz me relacionar, que me faz ter intimidade, que faz conhecer o coração. Lembra aquela que eu pedi para você tocar esse dia? Cadê o Baro? Me ajuda aqui, Baro. Presta atenção nisso. Presta atenção de alguém que tipo assim, olha que romance. Olha que palavras que tem que ser acompanhada com um coração que realmente está sentindo isso. Minha vida, Jesus, és meu amigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração.
atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Ei, você consegue, Espírito Santo, me ajuda, por favor, eu não consigo isso sozinho. Sabe, irmão, eu posso estar sendo um filho que está pedindo para o pai coisas para sair de perto dele. Pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, porque eu quero viver, eu quero desfrutar disso. E quando eu paro para pensar, foi o pai que proporcionou a condição do filho viver longe. Você parou para pensar nisso? Eu não faria isso, você não faria isso. Mas quem proporcionou a condição do filho viver longe foi o próprio pai. Ei, irmão, de repente você está dizendo, mas eu não estou longe, eu não saí da igreja. Irmão, você pode estar na igreja, mas não está no coração. Porque o filho estava na casa, mas não estava no coração. O filho queria o que o pai podia dar, para ele viver o que o coração desejava. Ei, de repente você está aqui pedindo para Deus, me dá, e Deus está olhando, eu vou te dar e você vai ficar longe. Eu vou te dar um relacionamento e você vai ficar longe. Eu vou te dar empresa e você vai ficar longe. Eu vou te dar um recurso e você vai ficar longe. Eu vou te dar um ministério e você vai ficar longe. Eu vou te dar guitarra e você vai ficar longe. Eu vou te dar bateria e você vai ficar longe. Eu vou te dar um filho e você vai ficar longe. O que eu te dou corre o risco de me te deixar longe de mim. Porque você não me conhece, não conhece meu coração. Porque nada do que eu posso te dar pode substituir quem eu sou. E talvez eu vou te dar e você vai sentir o desejo de fazer o que você nunca imaginou que queria com aquilo que eu te dei. Mas o que é mais louco é que Jesus deixa. Ele deixa não porque ele tem crise, ele deixa porque ele sabe quem ele é. Ele é o Pai amoroso, Ele é o Pai gracioso, Ele é o Pai cheio de misericórdia, Ele é o Pai todo-poderoso, Ele é o Pai que perdoa, Ele é o Pai de que nada pode me separar do seu amor. O problema é que não conhecemos o coração do Pai. Talvez você ainda frequente igreja porque é religioso. Você frequenta igreja e ainda não se rendeu. Essa canção, meu irmão, quando eu a vejo, eu fico pensando assim, meu Deus, que declaração de amor. Tu és minha vida, meu sentimento, Tu és minha vida, o meu alimento, o Senhor é tudo que eu quero, o Senhor é tudo que eu desejo. Mas quando eu olho para mim, isso não é verdade, mas tem que ser verdade, tem que virar verdade. Sabe, enquanto você está na empresa, você tem que dizer, Deus anda comigo aqui. Porque nós podemos ser o filho que está pedindo para ficar distante. Estamos pedindo o que o pai pode dar para ficar longe dele. Ou podemos ser o filho que não pede nada, mas não conhece nada de Deus.
Eu estou na casa, tudo que manda fazer eu faço, mas o coração está tão longe quanto que foi embora. Vive como empregado, sem desfrutar do coração do Pai. Tinha liberdade para fazer festa, mas não faz. Tem liberdade para usufruir, mas não usufrui. Sabe uma das canções que mais marcou a minha vida? Foi um dos momentos mais difíceis na nossa casa, na nossa família. A minha filha primogênita estava vivendo um tempo terrível. E a gente não pode desprezar sinais e impulsos que o Espírito Santo dá. E eu lembro que a Isabela não parava de ouvir aquela canção. Como pode me amar, Deus, sabendo. E eu lembro que ela não parava de ouvir essa canção. E o Espírito Santo um dia falou comigo assim, é o que ela está vivendo, mas eu não quis ouvir. Você sabia que o Espírito Santo, ele clama por nós, quando nós não conseguimos clamar? Que Ele ora por nós, quando nós não conseguimos orar? Que Ele usa palavras que nós não temos? O problema nosso é que nós achamos que Deus nos ama só quando nós estamos perto. Não. Se ela não tivesse grávida, eu ia pedir para ela dançar, porque eu lembro o dia que depois de restaurada ela dançou. E o dia mais difícil que foi o dia que eu a peguei e ela chorando, ela disse: pai, eu me sinto suja. Eu abracei ela e disse assim: filha, Jesus morreu por nós, Ele purifica, Ele santifica. Foi um processo doído, mas hoje ela está aí casada, cheia de Deus. Alguém consegue cantar essa canção, hein? Como pôde me amar, Deus, conhecendo o meu pecado? Pode cantar, igreja. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Ó o filho aí. Se a porta estivesse Ó o filho aí indo embora. aberta, como pode me confiar e ainda me
amor que arde em teu coração e não podem se conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Sabendo que eu me frustraria, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se pode conter. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Essa é a canção que o filho pródigo escreveu. Essa é a realidade minha e sua. Ele me ama quando sabe que eu me fecho. Ele me entrega sabendo que eu vou trair.
Ele confia em mim sabendo que não pode confiar. Eu estava conversando com o pastor essa semana e ele me perguntou: bispo, até que ponto eu posso ir com as pessoas para que elas não façam um estrago grande na igreja e no meu coração? Eu disse assim para ele: até o fim. Porque você não sabe quem vai voltar e quem não vai. Falei para ele: isso é ser pastor. Não tem garantia que você não vai sofrer. Não tem garantia que as pessoas vão responder. Jesus morreu na cruz. E ele, quando morreu, quando homem, ele não sabia por quantos ele estava morando. Ele não tinha um número. Ele morreu. E se fosse por um só, ele tinha ido para a cruz. Nós queremos garantia de que dará tudo certo. Irmão, aqui não tem garantia. Aqui é a garantia que se eu for fiel, eu vou receber a coroa. Acho engraçado pessoas no evangelho ficam revoltadas porque na igreja tem problema. Mas você quer um lugar melhor para ter problema que na igreja? Não, aqui não é lugar de santo, aqui é lugar de gente que canta essa música. Porque não se trata de mim, se trata dele. E o nosso deslumbre tem que ser esse: como pode me amar assim? Essas são as pessoas. Essas pessoas. São os filhos que ainda não entenderam que tem uma mesa. Ele continua ainda purificando, santificando, Ele continua perdoando e Ele vai até o final. A parábola do filho revela o pai. Se nessa manhã você tem se sentido longe, hoje é o dia. Você percebeu que a gente precisa de tempo? O problema é quando a gente fica ancorando a nossa vida e a nossa felicidade, a nossa realização, a nossa satisfação em outrem. Como se a reação ou alguém pudesse nos dar aquilo que só Deus pode. Se você é uma pessoa que parou no que te fizeram, ei, o que as pessoas fazem para nós falam delas, o que nós fazemos com o que fazem para nós falam de nós. Ah, pastor, mas eu sou muito machucado, eu isso, porque fizeram isso para mim. Então, tudo que fizeram fala deles, eu quero saber o que você está falando de você. Nós precisamos representar Deus bem. Você percebeu que pintou o clima? Adoração. Você viu? O que é adoração?
É quando eu estou perto, tão perto, tão perto, tão perto, que eu sinto a sua respiração. Hoje é um dia dos filhos voltarem para o Pai. Quantos filhos eu tenho aqui essa manhã? Hoje o Pai te chama. Libera. O Senhor está chamando filhos. O Senhor está chamando filhos de volta. O Senhor está chamando filhos de volta. Eu não sei por onde você anda, mas Ele está te chamando. Ele te viu essa manhã. Filha
cantando nessa manhã. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo do meu amor envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. É o Espírito Santo está trabalhando aqui de uma forma poderosa. Sua vida nunca vai mais ser a mesma depois dessa manhã. Eu vejo o Espírito Santo e eu vejo anjos tirando, pastor Anzulinho, a carga de muitas pessoas essa manhã. Ele está tirando, você está carregando algo que você não precisa de carregar. Chega de carregar uma carga que não é sua. Jesus já levou tudo na cruz do Calvário. Ele continua confiando em você. Ei, Ele continua confiando em você. Você merece não, eu mereço não, mas Ele continua confiando. Ele não brinca de confiar. Ei, Deus está sarando relacionamento conjugal aqui. Está sarando de uma vez por toda. Para de carregar essa cruz. Para de carregar esse ressentimento. Para de carregar esse passado. Para de carregar isso. Você é filho. Celebra, faz festa. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo e quer fazê-lo essa manhã? O Senhor quer te salvar essa manhã, minha amada, meu amado. Jesus te trouxe aqui para isso. Não importa quanto tempo você frequenta a igreja, se frequenta, se nunca frequentou. Não, eu não estou falando de uma religião. Não estou pedindo para você virar crente. Não estou pedindo para você vir para a minha igreja. Ei, você está equivocado. Eu estou falando de você abrir teu coração, porque Ele está batendo essa manhã. Eu sei que Ele está batendo em vários corações essa manhã. Se é com você que o Espírito Santo está dizendo: pastor, eu sinto que eu quero isso, pastor, então é com você mesmo. É uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Eu quero orar com você. Não, eu não vou. Corre aqui para frente. Agora preste atenção. Diaconia, não precisa de ninguém trazer ninguém à força. Não precisa de ajudar, não precisa de cutucar. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Não queira ajudar o Espírito Santo, deixa Ele. Tem alguém aqui? Eu sei que tem. É impossível uma presença, uma unção dessa e Deus não está salvando. Eu sei que Ele está. Quem é você? O que eu preciso de fazer, pastor? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar com você. Eu quero te levar a uma experiência de uma transformação de vida que você nunca mais vai ser a mesma. Ei, não saia dessa manhã. Se você não tem convicção da sua salvação, não saia dessa manhã. Não saia daqui sem ser salvo. É perigoso demais. Por favor, me ajudem a orar. Os irmãos, orem. Orem, agora é a hora da guerra, a hora da batalha. Agora é a hora em que Satanás vai trabalhar na mente. Agora é a hora. Ei, glória a Deus. Pastor Nato, por favor.
Aqui tem mais uma aqui, ó. Por favor, eita, glória. Por favor, Aline. Meu Deus, eu sei que Ele está fazendo. Churriandorreba, candorrema, nasurias. Ei, você pode glorificar o nome do Senhor. A festa no céu. A festa no céu. Tem mais alguém? Eu sei que Ele está salvando. Eu sei que tem mais. Ei, deixa eu dizer, você está assim, mas não preciso. Mas eu tenho que deixar de fazer. Se o Espírito Santo está falando com você, não rejeita isso não. Deus te trouxe hoje aqui. Você veio com a desculpa da apresentação das crianças, mas Deus te trouxe aqui hoje para te salvar. Eu não sei com quem eu estou falando, mas eu sei que é com você que eu estou falando. Para saber que é você, o Espírito Santo está movendo dentro de você. Você está com uma guerra, não sei se eu vou, se eu não vou, eu devo ir. Você sabe que você deve, vem. Corre, vem aqui, eu quero orar com você. Sou jovem demais, pastor. Não, não é não. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Corre aqui, eu quero orar com você. Corre aqui, quem que é? Desfruta do amor do Pai. É você, jovem, vem aqui, pastor Ezequiel. Aleluia, você pode celebrar, irmão. Você pode me ajudar aí, meu irmão? Me ajuda? Levanta tuas mãos aí, começa a liberar um ambiente de adoração e de glória. Tem milagres sendo liberados aqui, irmão. Tem curas sendo liberadas aqui. Tem salvação sendo liberada. Tem libertação sendo liberada. Ei, meu irmão, eu estou vendo o diabo bater em retirada, meu irmão. Eu estou vendo ele sair de lugares. Ei, seja quebrada agora toda cadeia, macumbaria, voodoo, magia negra. Em nome de Jesus, seja quebrada a maldição hereditária, espírito hereditário, bate em retirada, da autoridade do nome de Jesus. Espírito de incredulidade, vai embora agora, libera essa mente para Jesus. Feche seus olhos, deixa eu orar agora. No nome de Jesus agora, eu vou contra ti, demônio, que tem prendido a mente dessa pessoa. Eu vou contra ti agora na autoridade do nome de Jesus, espírito de incredulidade. Você tem cegado o entendimento agora, bate em retirada. O espírito, o príncipe desse século, cegou o entendimento, agora bate em retirada, Satanás. Libera essa vida, eu reivindico essa vida agora na autoridade do nome de Jesus. Eu reivindico essa vida agora na autoridade do nome de Jesus. Sai agora. Sai, eu te dou uma palavra de ordem, sai agora. Sai agora na autoridade de Jesus.
Éfata, abra-se os ouvidos. Eu te repreendo, serpente, que está enrolada no estômago. Dá o seu grito de derrota e vai embora. Você que se sentiu mal, pastor, eu passei mal, me deu enjoo de estômago, me deu tontura. Você tem coragem de vir aqui na frente para me orar com você? Corre aqui na frente, por favor. Eu sei que tem pessoas que se sentiu mal, enjoo no estômago, tontura, dor de cabeça, formigamento nas mãos, nas pernas. Corre aqui, vem aqui. Fala, pastor, foi comigo, por favor. Você tem coragem? Eu sei que tem gente que passou mal. Vem aqui, vem aqui. Agora, o pastor Azulim, vem aqui. Vem aqui, corre aqui na frente, corre, irmão, não tem muito tempo. Eu sei que tem mais gente que passou mal. Deu dor de cabeça, deu formigamento. Vem aqui. Aqui, pastoras, aqui, ó, ajuda aqui, ó. Aqui. Por favor, corre aqui, você que passou mal. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, rapidinho. Eu preciso fazer isso rapidinho. Corre aqui. Tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Corre aqui, você passou mal. Deu tontura, enjoo no estômago, formigamento. Ânsia. Corre aqui, eu preciso de orar com você. Se coloca aqui, já se coloca aqui para orar. Tem mais gente, meu irmão, não tenha vergonha. O direcionamento do altar eu sei que tem. Escureceu a vista. Corre aqui. Rabaraba, Shondoreva Sore Barracando Rebia Ramando Rebababaso, Norrecando Rebarava Suriende Rebando Remanas. Nós estamos em guerra agora, Deus vai livrar essas pessoas. Se eu fosse você, se você sentiu alguma coisa, corre, eu sei que tem. Deus está dando a oportunidade de você ficar livre disso. Ei, eu vou ter que descer aí embaixo. Se manifestará.
Corre aqui na frente, quando eu passei com você, quando eu passei perto de você. Você sentiu um tremor por dentro, por favor, corre aqui. O Espírito Santo está me dando essa informação. Eu passei perto de você, você teve um tremor por dentro, corre aqui. Dá um sinal, corre aqui. Eu passei, você sentiu um tremor por dentro. É você, moço. Meu Deus, tinha muito mais coisa para fazer. Senta, irmão, mas nós não temos tempo. Tem uma pessoa aqui que sofre de dor na coluna, mas essa enfermidade, Maurício, ela não é física. Esse problema na coluna é que tem um demônio, uma serpente que envolve a coluna dele, assim, ó. E que te faz andar sempre curvado. E é algo que é hereditário, que também tinha nos pais e nos avós. Remédio não tira dor. E não tem diagnóstico. Eu
Eu quero orar com você. Para você saber que é você, a dor vai parar. 1, 2, 3, vai embora, em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito maligno, agora, cai por terra. Procurador aí. Quem é você? Corre aqui rapidinho, para que Deus seja glorificado. Levanta suas mãos e vem aqui. Eu só quero selar isso com a mesma convicção de todas. Eu sei que Deus fez isso essa manhã. Procura dor nas costas, não está mais. A hora que eu falei 3, ela foi embora. É você, moça? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. É do jeito que eu falei para você. Você tem dor nas costas, vai no médico, não tem diagnóstico, radia para os braços, não tem diagnóstico. Você toma remédio, não passa. Tramadol, opaco, nada resolve. O braço queima como fogo, as costas. Tava com uma faca nas costas aqui, não tá mais. Em nome de Jesus. Você pode levantar as mãos e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele continua sendo o mesmo. Vamos ceiar, irmãos, em nome de Jesus. Adoração, aquela que você chega tão perto que você pode adorar. Depois que eu orei para essa moça, eu vi a cobra caindo e saindo, correndo assim. Eu vi, Gi. Vamos ceiar, gente. Cadê a diaconia? Vem aqui, vamos ceiar. Enquanto Deus vai continuar fazendo, já deu nosso tempo. Engraçado que tem uma pessoa que veio aqui por causa da apresentação da criança. O Espírito Santo falou contigo. Você está resistindo e vai embora. O Senhor continua te amando e queria te salvar nessa manhã. Dá tempo ainda. Ele é o Pai que tem paciência. Se eu fosse você, eu viria. Ele quer transformar a sua vida. Enquanto está ceando, se você tiver coragem e quiser vir, levanta, vem aqui no altar, eu vou orar contigo, tá? Vamos consagrar os elementos, irmãos. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. Semelhantemente modo, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Coma do pão e beba do cálice, no nome de Jesus. Está consagrado, pode servir, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha
soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Meus cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos ficar de pé. Longe de ti, Vamos comendo pão. Quando você come pão, você come vida. minha alma definha, e a morte se torna o sustento dos meus dias. Distante de ti, casado pão, estão as migalhas. Pode comer do pão e coma a vida. Em nome de Jesus. Fortaleza em que me escondo, mas os teus olhos me veem. Eu reconheço teu toque. Bebe do cálice, irmão. Beba perdão. Entregar, minha alma se apegou a ti. Estou me achegando, eu estou em sua Filho, vem pra mesa, diz o Pai. Eu ainda É motivo de celebração. Teu irmão estava perdido e foi achado. tenho fome. Estou me
para minha aflição e vê se a verdade em mim. Eu ainda tenho fome, ainda tenho fome de ti. Estou me achegando, eu estou em tua mesa, eu ainda tenho fome, ainda tenho fome. Eu estou me achegando, eu estou em sua mesa, ainda tenho fome, ainda tenho fome, Jesus. Faz assim com as Casa do mãos. pão. Senhor, obrigado por essa manhã. Leva teu povo debaixo da tua graça, do teu cuidado. Aqueles que vão almoçar no restaurante, prepara um lugar para eles, Deus. Aqueles que vão almoçar em casa, acelera o fogão. Mas que haja alegria no meio do teu povo, que haja celebração. Rendemos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção do Senhor seja com você e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor e na força do seu poder.